paz, vamos dar prosseguimento a este culto online virtual e irei falar nesta noite sobre o seguinte tema: quem matou os filhos de Jó? Quem matou os filhos de Jó? E nós vamos ler no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. No verso 13, diz assim: E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Verso 18: Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então temos aqui a morte dos filhos de Jó. Eram 10 filhos, 3 homens, aliás, 7 homens e 3 mulheres. E olhando aqui do ponto de vista humano, da nossa posição aqui na Terra, podemos imaginar que se fosse hoje, o jornal iria dizer: uma tragédia aconteceu. 10 jovens que estavam fazendo uma festa numa casa, eles sofreram uma tragédia, porque um vento veio do deserto, deu nos 4 cantos da casa e derrubou a casa sobre ele, e os 10 morreram. E aí alguém poderia dizer assim: poxa vida, quem construiu essa casa? Será que essa pessoa foi irresponsável, não construiu direito, né? Para que um vento que veio do deserto, talvez um furacão, um ciclone, ele tenha derrubado essa casa sobre esse jovem. Uma fatalidade, diria o jornal. E aí hoje eu percebo assim, que eu conversando com tanta gente, às vezes ao longo da vida, quando as pessoas têm uma perda desse tipo, um ente querido morre, seja de que maneira for, o normal é as pessoas dizerem assim: ah, Deus quis assim, Deus levou. E até nós mesmos, né, que somos crentes, e até pastores mesmo, já não foi Deus que levou. E realmente às vezes é Deus que leva mesmo. Mas especificamente neste caso aqui, do livro de Jó, e aí eu quero lembrar que o tema é: quem matou os filhos de Jó? Talvez Jó nunca tenha sabido, porque as coisas aconteceram fora da sua vista. Ele nunca soube do verdadeiro motivo. Mas como a palavra de Deus é uma revelação, e aquilo que está no mundo invisível, nós podemos saber por revelação. Deus nos mostra aquilo que aconteceu de fato no mundo espiritual, ao qual os seres humanos não têm acesso, a não ser que Deus revele. Então vamos recordar algumas coisas aqui. O livro de Jó começa fazendo aqui dando um perfil do caráter de Jó. O versículo 1 do capítulo 1 diz assim: que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E aqui eu quero chamar a atenção: cuidado com as traduções aqui. Essa versão que eu li: Jó era íntegro, reto, temia a Deus e se afastava do mal. São 4 qualidades aqui. Era o caráter de Jó. Ele era uma pessoa, diríamos assim, íntegra, né? Só que eu observei que algumas traduções
no lugar de íntegro, elas colocam outra coisa. E eu percebo que esse negócio da tradução não é só uma questão de gramática, das pessoas que traduziram serem versadas no grego, no hebraico, nos idiomas originais, mas é necessário que elas também sejam assistidas pelo Espírito Santo, elas tenham discernimento espiritual, porque algumas palavras não podem ser substituídas sob pena de nos tirar a possibilidade de interpretar o texto. Quero chamar a atenção para que vocês vejam o seguinte: nessas 4 qualidades aqui, que o próprio Deus atesta 2 vezes, né, na reunião que ele vai ter lá com a Filha de Deus, a palavrinha justo não aparece. Observe, a palavra justo não diz que Jó era justo, diz que ele era íntegro, reto, temia Deus e se afastava do mal, mas não diz que ele era justo, porque a palavra justo, ela tem uma conotação toda especial, técnica, especialmente no Novo Testamento, embora ela no Antigo Testamento também tenha essa conotação. Então, esse Jó, ele tinha esses 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e as posses dele, diz que ele tinha muito gado, né? Ele tinha muita riqueza. Diz aqui o texto que ele era o mais rico do Oriente, na terra de Uz, né? Ele era o homem mais rico do Oriente, é um homem muito rico. Só que o texto aqui, o texto sagrado, nos revela uma reunião secreta que aconteceu fora do conhecimento de Jó. No verso 6 aqui vai dizer: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí Deus falou para Satanás: de onde vem Satanás? Aí eu quero dizer que nós temos que ter muito cuidado, porque quando estamos lidando com a Bíblia, muitas coisas que a Bíblia diz fogem à nossa compreensão, porque não são coisas com as quais nós estamos familiarizados. E aí a Bíblia diz coisas assim tremendas, fantásticas, de outro mundo, que nós achamos que é alegoria, que é figura de linguagem, né, que é uma linguagem poética, mas na verdade pode ser literal. Então Deus diz assim: de onde vem Satanás? Ele disse assim: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse: viste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal? Aí o Satanás vai insinuar, né, que Jó só teme a Deus porque Deus o fez prosperar. Então ele insinuou que Jó servia a Deus por interesse. Na medida em que Deus fazia com que ele prosperasse, né, ele adquirisse riquezas, é por isso que Jó servia a Deus. Isso foi a insinuação de Satanás. E aí Deus, Satanás ensinou ainda o seguinte, né? Toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfemará na tua face. E aqui eu quero dizer aqui que, à luz do texto e do contexto aqui, toda a tentativa de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse, né? Essa palavra blasfemar está no contexto aqui. Então, Satanás queria fazer Jó blasfemar. Eu já digo logo assim, aproveitando a oportunidade, que blasfemar significa falar. Blasfemar é falar, atribuir defeitos a Deus, né? Colocar injustiça em Deus, mas sempre é falar, o ato de falar algo desagradável, atribuir injustiça, atribuir defeitos em Deus. Isso é blasfemar. A pessoa tem que verbalizar essas coisas para blasfemar. Essa era toda a jogada de Satanás contra Jó. E aí Deus disse para Satanás: tudo bem, tudo quanto ele tem está em tuas mãos, somente contra ele não estemos a tua mão. E aí Satanás, a Bíblia não diz, mas a gente subentende que aí começaram a acontecer uma série de desgraças com Jó, né? Os sabeus, que é um povo que é citado aqui, atacam o rebanho de Jó, roubam os animais, matam os seus empregados. Depois os caldeus fazem a mesma coisa no outro dia. E aí nós já vamos descobrir, através da guerra espiritual e do mapeamento espiritual, que Satanás tem poder para manipular e usar um povo inteiro. Aqui ele usou os sabeus, e talvez da terra de Sabá, e usou também os caldeus, que era um povo grande. Quer dizer, Satanás tem o poder para manipular nações inteiras, e usou para atacar e destruir a riqueza de Jó. E por último, ele realmente atacou os filhos de Jó, porque o texto diz que um grande vento veio do deserto e deu nos 4 cantos da casa, em que os filhos de Jó estavam fazendo um banquete, uma festa.
e matou os 10 jovens, né? Mas Satanás não conseguiu o seu intento, porque esse quadro aqui termina em João 1:22, dizendo o seguinte: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, o intento de Satanás de levar Jó a blasfemar, ele não conseguiu. Mas aí no capítulo 2, novamente aparece no verso 1: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Aí seguiu-se o mesmo diálogo entre Deus e Satanás. E Satanás agora insinuou que, apesar de que Jó não havia blasfemado, perdeu tudo, mas se fosse tocado na pele dele, né? Pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua pele. Toca no corpo dele que ele vai blasfemar. Aí Deus, novamente Deus concedeu. Ele está em tuas mãos, somente não me tires a vida. Tem uma boa notícia aqui, é que nós percebemos que Satanás não pode fazer o que quer na terra. Que ele está sob o controle de Deus, ele só pode fazer o que Deus autorizar. E aí, ele fere Jó de úlceras malignas, né? E aí eu não vou me alongar nisso, porque eu quero me focar aqui nos filhos de Jó. Mas essa história da doença de Jó, no verso 10, 2:10, parte B, diz assim: em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Veja só que a blasfêmia que Satanás queria induzir Jó a praticar, ele não conseguiu o seu intento. Então aqui Satanás está falhando aqui. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Porém, quando nós chegamos no capítulo 3 de Jó, o primeiro versículo diz assim: depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Ora, a partir daqui, todo o livro de Jó tem 42 capítulos. Toda essa o livro de Jó agora vai ser só sobre a reclamação de Jó, a murmuração. O início da história aqui é muito assim esclarecedor, né? Depois disto Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E aí ele vai dizer: maldito o dia em que nasci. E ele vai se queixar, ele vai murmurar. E nós percebemos que ele ficou extremamente amargurado, lembrando que antes a mulher dele tinha dito assim: ainda temes a Deus? Não, ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Esse amaldiçoa aqui era o blasfemar. E aqui no capítulo 3, verso 1, não diz que ele amaldiçoou a Deus, mas ele amaldiçoou o seu dia, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Então ele começa a murmurar aí. E aí a questão que eu quero fazer é essa: hoje, quando nós vemos pessoas perdendo seus entes queridos, a pergunta que eu faço: quem foi que matou essas pessoas? Foi Deus mesmo? Será que nós podemos atribuir a Deus tudo de ruim que acontece na terra? Já que sabemos que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é tudo de bom, Deus, né? Só que nós não podemos esquecer que Deus também é justo. Essa aqui é a questão. Não podemos omitir a justiça de Deus entre os seus atributos. Então, a minha tese é que a partir daqui, eu não sei se Jó chegou a blasfemar, né? Em tudo que ele diz a respeito de Deus, ele atribui a sua justiça, mas uma coisa eu sei: quem matou os filhos de Jó foi Satanás. Nós não podemos ter medo de dizer isso, né? Não podemos ter medo de falar essa expressão da Escritura. Quem matou os filhos de Jó foi Satanás. E provavelmente muita gente que é morta aí foi Satanás que matou. Embora ele usa pessoas, ele manipula pessoas. O primeiro homicídio na face da terra que a Bíblia registra, capítulo 4 de Gênesis, é o homicídio de Abel, que foi morto por Caim, seu irmão. Então, Caim matou Abel, né? O primeiro homicídio, aqueles dois irmãos, filhos de Adão e Eva, houve aquele homicídio. E quando nós chegamos no Novo Testamento, na primeira carta de João, João vai dizer que Caim era do maligno e matou a seu irmão. E em João 8,44, Jesus vai dizer: Satanás é homicida desde o princípio. E eu entendo que esse princípio aí é o assassinato de Abel. Na verdade, Satanás matou Abel
Através de Caim, Satanás manipulou Caim por meio de um acesso de ira, da inveja, do ciúme. E aí Satanás continua fazendo isso. Ele usa pessoas, ele usa nações inteiras, mas ele que está por trás. Então, quem matou o filho de Jó foi Satanás. Mas a pergunta que fica, que nós não podemos deixar de fazê-la mas por que Satanás matou o filho de Jó? Deus deixou, e ao longo da minha vida, estudando o livro de Jó, lendo literatura sobre Jó, as pessoas tentam responder essa pergunta. Não é porque Deus deixou que Jó sofresse tudo aquilo para nos ensinar a nós, que vemos tanto tempo depois, o sofrimento, a respeito do sofrimento. Só que eu não acredito nisso. É claro que tem isso, mas não é só isso, porque não condiz com o caráter de Deus ele permitir que Satanás nos massacre, que mate os nossos entes queridos sem haver um motivo, já que Deus é justo. E aí ao longo dos anos também eu tenho ouvido pessoas assim tentando dizer qual era o pecado de Jó, e alguém diz assim, não, o pecado de Jó, que os amigos dele tentaram atribuir a ele algum pecado. Alguns dizem, não, o pecado de Jó é aquele, capítulo 3 termina dizendo o seguinte: porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aí eu vou dizer assim, o pecado de Jó é esse aqui, é que ele não confiava em Deus, ele vinha com medo, amedrontado, e essa sua insegurança era o pecado dele. Mas também não me convenceu. Porém, irmãos, hoje eu creio que eu sei qual era o pecado de Jó. Vamos lá para o livro de Jó, no capítulo 32. Capítulo 32 de Jó. Porque Deus é justo. Ele jamais permitirá que o justo pague algo que ele não tenha feito. Satanás vai acusar, porque Satanás é o acusador. No Apocalipse diz o acusador que acusava os nossos irmãos dia e noite diante de Deus. Então, Jó 32, verso 1 diz o seguinte: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Observe aqui, irmão, a palavra de Deus revelando, Jó era justo aos seus próprios olhos. Eu acredito que enquanto Jó permaneceu calado, não se sabia o que estava no seu coração, com todo aquele perfil de integridade, homem íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal, todo mundo achava que Jó era um santarrão, era um homem tremendamente santo. Mas o texto sagrado, e aqui é o Espírito Santo que está falando, porque o Espírito Santo, usando o autor do livro, que pode ter sido Jó, pode não ter sido, mas aquilo que o Espírito Santo está dizendo agora é a verdade. Ele diz então que Jó era justo a seus próprios olhos. Então foi revelado aqui um defeito de Jó. Ele era justo a seus próprios olhos. Por isso que eu disse, íntegro, reto, temia Deus, desejava do mal, mas não disse que ele era justo. Mas ele se considerava justo a seus próprios olhos. Aí diz assim: acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, buzita da família de Rão, contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Então nós já vamos aqui descobrindo aos poucos qual era realmente o pecado de Jó. O pecado de Jó pode ser o pecado de muitos de nós. E aí eu vou mostrar para vocês onde que o Espírito Santo me revelou qual era realmente o pecado de Jó. A Escritura se interpreta com a Escritura, comparando texto com texto, a analogia da fé. Então vamos para Lucas, capítulo 18, aonde nós vamos comparar algumas expressões deles que estão aí. Observe, vou manter aberto aqui em Jó 32. Jó era justo a seus próprios olhos, se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Lucas 18, verso 9, a parábola que Jesus contou. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha só, irmãos, a revelação aqui da Escritura. A parábola que Jesus contou a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Quem é que queria que era justo? Jó. Jó, ele se considerava justo a si mesmo e desprezava os outros. Então, o pecado de Jó era o pecado do fariseu. Confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esse aqui é um caminho perigoso, porque
geralmente pode ser um caminho de pessoas religiosas, pessoas profundamente religiosas, cientes da sua integridade, cientes da sua consagração, da sua retidão. Quando ela se compara com os pecadores corruptos da vida, ela se sente superior. Esse é o pecado do orgulho espiritual, né? A soberba que estava no coração de Jó, como pode estar no nosso coração, devemos nos vigiar. E aí, Deus vai traçar, na verdade, Jesus contando essa parábola, ele vai traçar o perfil do fariseu, que é o mesmo perfil de Jó. Observe, Lucas 18, 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Observe que parece que ele está descrevendo Jó. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Eu acredito que tudo isso o fariseu fazia mesmo, né? Ele é uma pessoa extremamente consagrada, e eles eram extremamente ciosos da sua religiosidade, e eles eram judeus, mas o publicano também era judeu. Só que o publicano não podia se arborar essa mesma santidade, porque o publicano era um traidor da pátria, estava a serviço do Império Romano, né? Arrecadava tributo para a dominação romana dos seus próprios irmãos, então não era mal visto. O publicano passou a ser praticamente sinônimo de pecador. Então o fariseu naturalmente se considerava superior ao publicano. Mas observe como é que a oração observe a oração do publicano, e vamos ver se Jó fez esse tipo de oração. Vamos ver aqui, verso 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Vocês acham que esse publicano cria que era justo? Ele não cria que ele era justo. Ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que ele não era justo, ele sabia que ele estava perdido, ele sabia que ele era culpado. Por isso que ele apelou para a misericórdia de Deus, né? Tem misericórdia de mim, pecador. Agora observe que essa história da palavra do fariseu e do publicano termina assim, verso 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Aqui a palavrinha da questão da justificação, né? Este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o publicano desceu justificado. Ele foi justificado enquanto ele orava, pela sua auto-humilhação, o seu arrependimento ali na presença, reconhecendo a sua culpa. Enquanto que o fariseu, que nos lembra Jó, ele exaltava a sua integridade. Podíamos até dizer que o fariseu era íntegro, reto, que temia Deus, se afastava do mal. Então, a minha conclusão é: o pecado de Jó era orgulho espiritual. E naturalmente isso deu legalidade para Deus autorizar Satanás a tocar na vida dos seus filhos. Temos que nos examinar nós mesmos, né? Será que nos consideramos superior a algum ser humano por causa da nossa religiosidade? Eu me admiro quando Jesus repreende repetidamente em Mateus 23 os fariseus, que eram os líderes religiosos da sua nação. Repetidamente Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Enquanto Jó permaneceu calado, o seu orgulho não aparecia, porque só viu as ações exteriores dele. Mas quando foi tocado no seu calo, foi tocado no seu pé, pisaram no pé dele, aí ele colocou para fora toda a sua justiça própria, autocomiseração, e a soberba de Jó apareceu. E aí, para não completar muita história, eu vou lá para Jó, ver como é que terminou essa história. Jó 40, verso 3.
Depois que Deus passou primeiro Jó foi repreendido por Eliú, um jovem. Depois foi repreendido pelo próprio Deus. E depois que Deus repreendeu fortemente a Jó, Jó 43 diz: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. Agora sim, agora Jó está aparecendo como publicano. Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. E aí, no capítulo 42 de Jó, capítulo 42, verso diz assim, verso 1: então respondeu Jó ao Senhor e disse, verso 5: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Surgiu aí a palavrinha arrependimento, né? A palavrinha arrependimento, que é uma palavrinha que está sempre na ordem do dia, quando nós queremos nos humilhar perante Deus e alcançar a sua graça. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Então agora, o conceito de Jó sobre Deus mudou, e o conceito de Jó sobre si mesmo também mudou. Ele reconheceu que ele era como aquele, eu sou um pecador, como aquele lá, né? E provavelmente, creio eu, foi a legalidade ou a ilegalidade que Satanás se baseou para chegar nos filhos de Jó. E aí, irmão, só que Deus é benevolente. E termina essa história assim, Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então, vocês lembram que no começo, 2 vezes é dito lá no primeiro capítulo de Jó, que eles faziam uma festa na casa do irmão primogênito. A palavra primogênito aparece lá no texto. E aqui o livro de Jó termina dizendo que Deus deu a Jó em dobro tudo que ele antes possuía. Ele possuía 7.000 ovelhas no começo, e depois da prova ele passou a possuir 14.000 ovelhas. Isso é a porção do primogênito, né? Porque o primogênito tinha o direito à porção dobrada da herança. E ainda para concluir mesmo, porque eu não quero deixar de citar esse fato aqui, um outro texto que o Espírito Santo me trouxe ao coração, ao revelar qual era o pecado de Jó, foi a vida de Nabucodonosor. No capítulo 4 de Daniel, não vou nem abrir lá, no capítulo 4 de Daniel, tem aquela história que Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho, onde ele viu uma imensa árvore. E Daniel foi chamado para interpretar aquele sonho, e Daniel interpretou aquele sonho, e dizendo assim: agora, ó rei, põe fim aos teus pecados, cuidando dos pobres, para que esse negócio não venha sobre ti. Mas, 1 ano depois, aquilo que Deus tinha mostrado para ele em sonhos, aconteceu de fato. Um espírito de loucura se apoderou de Nabucodonosor. E ele passou 7 anos, lá de 7 tempos, tempo significa anos. Então, ele passou 7 anos comendo grama como os bois, morando na selva, na montanha, e cresceram os seus pelos como os da águia, as penas da águia, as unhas dele também, se tornou praticamente um animal, quase irracional. E aí termina aquela história dizendo que Nabucodonosor, quando chegou o final daquele tempo, ele ergueu os seus olhos ao céu e reconheceu que Deus reinava e que ele era soberano sobre tudo. E aí eu me perguntei por que esse texto de Nabucodonosor também tem a ver com Jó, porque creio eu que a soberba, a arrogância e o orgulho de Nabucodonosor era o exposto, era o expresso. Ele não escondia, todo mundo sabia que Nabucodonosor era um homem extremamente arrogante, ele se considerava praticamente um deus. A Bíblia diz assim: aquele queria matava, aquele não queria deixava com vida. A autoridade que Deus deu para Nabucodonosor é semelhante à mesma autoridade que Deus deu para Adão, porque antes do pecado, Deus deu autoridade para Adão sobre toda a criação.
que nós vamos ler a descrição no livro de Daniel, da autoridade que Deus deu para Nabucodonosor, foi semelhante. Deus deu autoridade sobre os homens na terra, e até sobre os animais Deus deu autoridade para Nabucodonosor. Mas a sua soberba, o seu orgulho, em deixar de reconhecer que existe sobre as nossas cabeças uma teocracia, há um Deus que reina, que governa. Mas a história de Nabucodonosor termina depois de 7 anos de castigo. O Nabucodonosor se humilhando diante de Deus. Ele diz lá que Deus acrescentou, aumentou a sua majestade, o seu resplendor, já que ele era o rei. Para mim aqui praticamente Deus fez a mesma coisa com o Jó, né, que ele dobrou toda a riqueza que ele tinha. Então, quando hoje nós virmos alguma coisa acontecendo na nossa vida, eu sempre digo assim, um ente querido, às vezes, geralmente essa lei da herança é um negócio terrível. A gente não quer ser dogmático, até para não machucar pessoas, mas a verdade da Escritura nós temos que saber. A lei da herança, muitas vezes o que acontece com os filhos, a resposta está nos pais. Se queremos ajudar os nossos filhos, nós devemos policiar a nossa vida, para ver se de repente nós não estamos semelhantes a Jó, com a vida religiosa inatacável, irrepreensível aos olhos dos homens, mas internamente o orgulho e a soberba, e Satanás venha nos acusar diante de Deus, e Deus sendo justo, tendo que autorizar. E só lembrando o seguinte, que Jó viveu antes do Novo Testamento. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que finalmente se levantará sobre a terra. Só que a palavra Redentor, no tempo de Jó, na vida de Jó, talvez não significasse o que nós pensamos hoje. Nós sabemos hoje que nós temos o Redentor, Jesus, nós temos um advogado. Apesar de que Satanás nos acusa diariamente diante de Deus, mas nós temos agora um advogado que está sentado à direita de Deus, que intercede por nós. Então, mas vamos ter cuidado, vigiar a nossa vida, para que não demos abertura para Satanás reivindicar a nossa vida, ou a vida de um ente querido nosso diante de Deus, e Deus tenha que conceder, porque Ele é justo. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.